que havia perdido do Vasco na reinauguração do gramado do Allianz Parque, derrotou o Mirassol, mas foi difícil, cara. Foi difícil, diferente do Cruzeiro, é um Palmeiras que se recusa a tomar gol. O sistema defensivo do Palmeiras ele é fantástico. Que time osso duro de roer o Mirassol. O Mirassol, durante boa parte do jogo, foi melhor. Mereceu fazer gol. É porque o Palmeiras realmente se recusa a tomar gol. Olha lá, várias chances, cara. E isso é muito importante para um time que pensa ser campeão. Porque você tem craques, você tem atletas que fazem a diferença no individual, como, por exemplo, o Flaco Lopes, vive um grande momento. Foi lá, fez uma jogada individual, meteu um belo gol lá, um belo gol de fora da área. A diferença do jogo, do gol dele contra o Vasco foi que esse foi fora da área. Exatamente. O outro foi dentro da área. É isso aí. Fez um belo gol e depois o Palmeiras tá com confiança. Tá com confiança. Agora, o Mirassol hoje me surpreendeu nas saídas de bola. O Mirassol teve 3, 4 saídas de bola diferentes, assim, que realmente foi um espetáculo. Parabéns muito bem treinado, viu? Muito bem treinado. A Rafa Guanais, assim, tá feito um trabalho espetacular e para chegar no Allianz Parque contra esse Palmeiras e fazer o que eles fizeram, realmente é uma vitória importantíssima pro Palmeiras. E terminaram o jogo no cangote do Palmeiras, cara. É isso aí. O fim do jogo era a pressão total do Mirassol. Isso aí. Hoje não tem bobo, né? Esse Mirassol vai jogar Libertadores, né? Estão mostrando realmente que estão preparados para jogar Libertadores. Um time que chega no Allianz Parque e faz o que eles fizeram, né? Agora, por outro lado, também mostra realmente que o Palmeiras está forte aí em busca de grandes conquistas esse ano, né? Já conquistou o Campeonato Paulista, né? É um time que está preparado para isso. Porque quando não joga, não que jogou mal, pelo contrário, o Palmeiras fez um ótimo jogo. É que foi um ótimo jogo. Né? Tanto o Palmeiras como o Mirassol jogaram um bom futebol. Agora, o Palmeiras realmente se recusa a tomar gol. Vou repetir isso novamente. O Mirassol faz gol todo jogo, praticamente. Exatamente. O Palmeiras não dá espetáculo, né, Felipe? Tu não vai ver o Palmeiras, não vai ver um ou outro jogo, vai ver o Palmeiras jogando vistosamente. Mas o Palmeiras é muito competitivo. Eficiente. Qual o único jogo fica muito escancarado que o Palmeiras não competiu? Novo Horizontino. Do Novo Horizontino. Isso aí. E aí foi dito por todo mundo que não teve competição. Então o Palmeiras é um time, não joga o futebol plástico, bonito, mas é muito competitivo, é organizado. E tu sabe como é que o Palmeiras joga. Tu sabe como é que o Palmeiras joga, né? Essa nova formação que o Abel tem com o Flaco e com o Vitor. Agora jogou Flaco e Maurício, jogou Flaco e Sousa, né? Quando o Vitor Roque não tem nenhum jogador que tenha a característica dele, então o Palmeiras sofre um pouco com isso. Hoje jogou o Maurício ali um pouco mais adiantado. O Arias mudou de lado, pro Alan ficar no time. Então assim, mas o sistema é o mesmo sistema. A linha de 4. O Palmeiras tem, acho que algumas lacunas ainda em termos de reposição. Né? O lateral esquerdo, acho que a diferença... Mas o menino, é só questão de experiência, né? Porque o menino é danado. Jogou bem hoje, hein? A força que o Piquerez tem... É Hugo, como é o nome dele? Arthur. A força Pareceu que o ser bom Piquerez jogador, tem. eu não tinha visto. Pra mim, inclusive, esse jogo de hoje, acho que ele deu um passo à frente do Jefté. Que foi contratado, um lateral que teve oportunidade, é um bom jogador, saiu de Xerém. Mas eu acho que ele deu um passo à frente hoje, né? Tem o Piquerez titular, né? Como iniciativa, Gostei muito cobertura, faz bem as coberturas. Porque assim, Márcio, eu falo assim, o que o Piquerez entrega pro time é absurdo, cara. Ele consegue fazer o corredor todo atacar e defender com a mesma Isso há 5 naturalidade. anos. Há 5 anos, né? Então assim, isso é uma diferença. Um jogo grande tu não ter o Piquerez. E eu acho que ainda falta pro Palmeiras, não necessariamente para todo jogo ou nesse jogo, ou especificamente, mas falta como opção um primeiro volante com outra característica, para justamente, se o Abel quiser mudar alguma coisa no sistema de jogo em relação ao meio campo formado principalmente com os dois volantes, que é o Marlon e o Andrés, tem um cara, um 5 mais... Era mais ou menos o Aníbal, né? Quando tava ali, quando o Aníbal estava bem. O cara que morde, né? Que pode fazer a função de Tipo terceiro Felipe zagueiro, Melo, de assim? repente, tipo Felipe Melo, né? Mas e a qualidade? Esqueceu do pitch? Aí sim, hein? Aí gostei. Mas mordia também, mordia. Não tomava muito cartão. Mordia, arranhava, jogava com unha desse tamanho. Deixava os árbitros tranquilos, apitado uma boa. Graças a Deus não tinha VAR. Depois que teve VAR, meu Deus. Falamos muito de Copa. Lá é pedreira também na seleção da Argentina, mas o Flaco Lopes, que já foi convocado algumas vezes, está jogando ainda mais esse ano, hein? Eu acho que assim, é o melhor atacante hoje em atividade na Argentina. Para mim ele está jogando mais do que o Lautaro. Para mim ele está jogando mais do que o Lautaro. Tem o Julián Alves que está jogando como ele está jogando. Está jogando bem como ele. Não está jogando melhor do que ele, não.
O Flaco hoje tá jogando uma bola... O Flaco tá jogando tá jogando é muito. versátil, né, cara? Tu olha pra ele. Você não conhece, olha pro Flaco, é o 9. Referência. Vamos cruzar a bola. Pra ele Não, sair. cara, ele sai muito, flutua muito. E quando ele joga melhor é quando ele sai da área. Porque ele custou 10 milhões de dólares, a expectativa... 50% do... O Abel sempre avisou, tem que esperar. E demorou mesmo pra acontecer como tá Evoluiu acontecendo muito, mas agora. demorou. Vieram ele e o Merentiel junto, né? Mas aí nós temos que falar também, né, sobre os scouts, né, do Palmeiras, né, e o elogio para os scouts do Palmeiras. Porque nós falamos aqui do Piquerez, foram lá buscar o Piquerez. Antes, tinha o Vinha. Foram lá pegar o Vinha também foi um sucesso no Palmeiras. Então, assim, sempre estão trazendo jogadores que são poucos conhecidos aqui no mercado brasileiro, aqui no futebol brasileiro, mas que os scouts vão lá e... Né, então, parabéns aos scouts do Palmeiras que têm feito um trabalho diferenciado. De Rios também, um jogador que... Exatamente. Que saiu do Flamengo, né? Da base do Flamengo. Mas esse O próprio Gustavo Gomes. Richard Rios, Gustavo eles Gomes, do Guarani, lembra? Antes de chegar no Palmeiras. Lembro, verdade, fez um do bom Milan, paulista. do estado do Milan. Conhecia o Gustavo Gomes? Alguém conhecia? Falar do Gustavo Gomes? Olha, modéstia à parte, eu conheci o Alexandre Matos na época, perguntou pra mim. Eu já tinha jogado contra ele Inter e Jogado no Inter de Milan. Milão. E foi uma contratação. o mercado o não trabalho do scouting, para você trazer um cara que já tem nome, é fácil. Claro. Você achar um Arias, como o Fluminense achou, Exatamente. 4, 5 anos atrás, é que é difícil. Exatamente. Vendo a evolução do cara e hoje a gente vê a qualidade que tem. Esse, para mim, é o grande trabalho de quem está trabalhando com aquele olho clínico que tinha aquela galera da antiga. Agora, não sabemos se o Palmeiras terá jogadores brasileiros na Copa do Mundo, na seleção brasileira. Mas o Gomes e o Maurício estão convocados pelo Paraguai. O Maurício é naturalizado, foi convocado, neto de Paraguai, foi convocado. O Palmeiras venceu o Mirassol, 1-0, André Fury, Lopes, Flaco Lopes. De novo. De novo. Que golaço. Que golaço. Que golaço de novo. Porque com o Vasco também foi. Só que o Palmeiras perdeu. E esse jogador, outrora criticado, talvez até perseguido, faz tempo, né? Perseverou, buscou. Esse cara, ele tem uma mentalidade diferente. E a trajetória dele no Palmeiras mostra o que acontece quando esse tipo de cabeça, esse tipo de olhar para a profissão e para o jogo de futebol encontra um ambiente que ajuda, né? Os jogadores a passarem por esses momentos de maior pressão. Ele é muito bom atacante, muito bom jogador. O Palmeiras não está jogando tão bem. Se critica demais, né, a maneira como o Palmeiras costuma vencer, faz um gol, dá alguns passos para trás, aposta na solidez, joga no erro do adversário. Mas mesmo esse tipo de expediente que o Palmeiras utiliza com alguma frequência, mas não sempre, na minha opinião, não tem sido bem aplicado aos jogos. Hoje, no segundo tempo, parte final do jogo até, o Mirassol teve uma chance considerável de empatar o jogo. E talvez a gente possa até dizer que se o jogo terminasse 1-1, não seria um placar diferente do que a partida mostrou. De forma alguma. Só que o futebol nem sempre aceita esse tipo de coisa e o Palmeiras venceu. Venceu, é líder. A sua parte tem sido feita. Eu só não acho que, em termos de jogo, o time está nem próximo daquilo que o Abel gostaria de ver. O Mirassol teve mais volume de jogo que o Palmeiras. A questão é que o Mirassol não conseguiu fazer desse volume chances tão claras o tempo inteiro. O Mirassol teve muita dificuldade de converter, de finalizar o controle que ele estava tendo de jogo. Assim. O chute do Flaco Lopes foi basicamente uma das primeiras chances do Palmeiras no jogo. E depois que fez esse gol, o Palmeiras deu o passo atrás. O Mirassol jogou no campo do Palmeiras quase o tempo inteiro. O Palmeiras foi inteligente para conseguir jogar com linha baixa, se proteger da maneira que deu, e venceu através da eficiência do seu jogador, que espero que vá para a Copa do Mundo. Tá jogando para ter uma vaga entre os 26 da Argentina para a Copa do Mundo. Não é fácil, né, Zupa? Porque assim, a gente está falando de uma Argentina que tem grandes atacantes, né? Jovens muito promissores, então não é fácil a missão do Flaco Lopes, mas também está parecendo difícil que ele fique de fora dessa lista pelo que ele está jogando, pelos gols que ele está fazendo. Ele é o cara que tem feito a diferença no Palmeiras, né? Que não tem contado com o Vitor Roque desde o título paulista, e já no título, né? Não contou em algumas boas partidas. Mas ele está jogando muito e está fazendo a diferença. Eu acho que você tem outros jogadores atuando em grande nível, talvez o Gustavo Gomes. Acho que o Gustavo Gomes voltou a ter um nível de atuação altíssimo pelo Palmeiras e foi importante hoje porque, como disse o Zupa, o Mirassol teve muito volume e acho que esse volume se deve um pouco à postura do Palmeiras também, um pouco não, bastante.
Porque, de novo, o Palmeiras recua muito, né? Baixa suas linhas. Eu não acho que isso seja um crime no futebol como é o brasileiro, mas aí tem duas questões, né? Primeiro, é melhor você baixar suas linhas depois que você tiver aberto 2 gols, porque você ficar o jogo todo contando que aquele gol vai te dar a vitória é um risco muito grande. E depois você precisa fazer algo que o Palmeiras não conseguiu fazer hoje, que é colocar no jogo os caras da transição, da velocidade, da capacidade de decidir jogos em contra-ataque. E hoje, tanto o John Arias, né, mais uma vez esteve abaixo do que a gente sabe que ele pode render, e não tem drama, né? Vamos lembrar do começo do Vitor Roque no Palmeiras, que já tinha um monte de gente criando, né? O Vitor Roque, tá? Não, o Vitor Roque levou um tempo, mas hoje joga o que joga. E vamos lembrar do começo e do meio do Flaco Lopes, né? Porque o próprio Flaco Lopes. Não foi só o começo, demorou. Isso, o Rafael Veiga, aí o começo e boa parte do meio. Então, assim, é normal que você leve um tempo, mas o fato de você baixar as linhas e de nem o Alan e nem o John Arias terem conseguido jogar como a gente sabe que eles podem jogar, eu acho também que diminui demais a tua chance de matar o jogo. Porque se você tem esses caras jogando bem, participando bem do jogo, a possibilidade que eles, mesmo que você baixe as linhas e dê espaço para o adversário, a possibilidade de que eles definam a partida num contra-ataque, numa transição rápida, é enorme. Isso hoje, acho que nem ficou ameaçado, não houve uma ameaça de que isso acontecesse em algum momento. E aí? A gente falou tanto do Palmeiras, queria falar do Mirassol, porque a gente trata o Mirassol e é legal. Você não está falando que o Palmeiras contra um time pequeno, que é pequeno? Sim. O Mirassol teve uma campanha brilhante ano passado, saíram alguns jogadores, chegaram outros jogadores, parece o mesmo time, jogando peito aberto, não é um time... Tava invicto. Mirassol está lá atrás, o Palmeiras bombardeando, não, os caras assim... Levanta o queixo e sai jogando, cara. E fazendo jogada. E mandando bola na área. E exigindo do goleiro. Isso é sensacional, cara. É sensacional. Porque é muito difícil você transferir para uma equipe com a dimensão do Mirassol, transferir isso de uma temporada para outra. Eles conseguiram fazer e eles iniciaram o Brasileirão como eles terminaram o Brasileiro no ano passado. É espetacular. O que eles vão arranjar de problema? Porque foi 1-0. Contra um e eles estavam invictos. Diante de um time que disputa o título, vai disputar o título. Ninguém olha mais para o Mirassol e fala 3 pontos. Beleza, aqui. Mirassol, obrigado para dar aquela recuperada. Não, cara, é o Mirassol. Você fala assim, putz, é o Mirassol, cara. Então isso é bem legal de ver, cara. É muito bonito isso, cara. Porque assim, a gente já viu equipes tradicionais do futebol brasileiro, elas desaparecerem. E equipes que vivem assim, para encerrar e terminar o programa, atordoadas por esse sistema de associativo, de conselho deliberativo, essa coisa que apodrece o futebol brasileiro. E o Mirassol segue. Fala, torcedor palmeirense. Antes de prosseguirmos com a próxima notícia, já se inscreva no canal, assim você acompanha tudo, não perde nenhuma novidade do nosso Palmeiras. Bora para a notícia. Flaco Lopes vira jogador completo no Palmeiras e garante vitória suada na volta ao Allianz Parque. Flaco Lopes foi a grande notícia do Palmeiras na vitória por 1-0 sobre o Mirassol, na estreia da equipe no Allianz Parque em 2026. O argentino deu mais uma demonstração de que se tornou um jogador completo ao chegar a 13 participações em gol, 9 marcadas por ele e 4 assistências em 17 jogos deste ano. Do estilo franzino, quando chegou em 2022, sua camisa 42 apresentou principais qualidades no último jogo. Saiu da área para participar da construção de jogo, voltou para jogar na marcação e roubar bolas. Fez pivô, distribuiu bolas no alto e o principal, fez um belo gol. Sem Vitor Roque, se recupera de uma pancada no tornozelo sofrida ainda na semifinal do Paulista, Flaco teve como parceiro de ataque Maurício, convocado nesse domingo para a seleção paraguaia. Embora a dupla Flaco Roque tenha se mostrado letais desde o início do ano passado, a dupla contra o Mirassol também teve bons momentos como gol. Flaco ajeitou de cabeça para o camisa 18 que colocou no chão e assistiu ao atacante encher o pé e abrir o placar no Allianz Parque. A jogada decisiva foi a demonstração do repertório que o Palmeiras apresentou no primeiro tempo. O time teve 60% de posse de bola, mas fez 1-0 a partir do ataque vertical, com Gomes buscando Lopes para ganhar no alto e ficar com a segunda bola. Contra o Mirassol, Abel voltou a mexer na escalação. Gia e Arthur assumiram as laterais nas vagas de Clevin e Jefté.
enquanto Arias e Alan foram os pontas pela esquerda e direita, respectivamente. A expectativa criada pelo camisa 11 não se traduziu em bom desempenho na vitória, e ainda não se mostra fora da rotação do time, prendeu demais a bola, titubeou a partir para o drible e atrasou jogadas pelo lado esquerdo. Isto fez com que o lado direito com Alan fosse melhor usado, ainda que Giai cometesse exagerados erros de passe. E no primeiro tempo, o Palmeiras fez um jogo seguro com jogadas promissoras que, se fossem melhor concluídas, poderiam resultar até no 2-0. Mas aí entra um problema que está nítido neste momento, o desgaste. Assim como foi contra o Vasco, o time teve uma queda grande de desempenho nos minutos finais contra o Mirassol e passou por um sufoco. O Verdão vem de 2 jogos com gramado pesado, incluído a final do Paulista, além de Murilo e Vitor Roque no departamento médico, porque eles não têm condições de ser titular. Isto serve para contextualizar de alguma forma os minutos finais, em que ainda que sem mesmo fôlego o Palmeiras mostrou imensas dificuldades para chegar ao ataque, mas em contrapartida conseguiu proteger sua meta e sair sem ser vazado. Na volta ao Allianz Parque, a grande notícia foi voltar a vencer no Brasileirão, e a testar mais uma vez, Flaco Lopes se tornou um jogador que entregou muito em campo e provavelmente entregará também muitos milhões quando for negociado. Essas foram as notícias do nosso Verdão. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, deixa aqui nos comentários o que você está achando do desempenho do Flaco Lopes. Obrigado, valeu.